Que alegria, meu irmão, estar aqui nessa noite. Poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. Confesso que não é fácil a gente viver os projetos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas eu louvo esse Deus, porque Ele nos sustenta no meio das nossas adversidades. Hoje à tarde eu estava anotando algumas coisas, relembrando um pouco da fase que a gente vivenciou, e não teve como não conter as lágrimas, porque a gente fala muito que quer viver os propósitos, que quer viver os milagres do Senhor, que quer viver a vida que Ele tem para a gente, que quer ser fruto de um milagre, mas gerar o milagre, contar o testemunho, muitas das vezes dói muito. E eu quero compartilhar, antes de eu iniciar com os irmãos, um texto que falou muito comigo nesse processo. Engraçado que quando nós iniciamos, agora no mês de junho, fez um ano do projeto Superação, que é um momento que a gente tira para poder compartilhar dos testemunhos, porque a vida do crente ele tem que ter testemunho. A gente precisa ser a expressão da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. E eu estava essa tarde relembrando isso, e eu lembrei de uma palavra que a Moniquinha falou comigo, e ela falou assim: Tamires, você está gerando milagre. E eu creio que você também vai lá estar contando testemunho. E aprove o Senhor. Pouco antes da gente completar um ano, a minha filha, ela sair da internação dela. E foi algo que pegou a gente muito de surpresa, porque Laura, ela nunca deu indício de problema algum. Mas a Laura, ela é um milagre do Senhor. Eu estava lembrando, que a Laura, quando nasceu, ficou internada. Uma semana internada. E assim, para uma mãe que tem um filho e volta para casa sem a criança nos braços, é muito frustrante. E eu lembro que eu passei por esse processo, acho que foram os 7 dias mais longos da minha vida quando eu ganhei ela. E a Laura, quando ela completou 2 meses, a minha filha Alissa, naquela coisa de foi pegar ela, eu estava no banheiro, tomar banho, ela deixou a Laura cair no chão. E eu só ouvi aquele barulho. Aquele choro que estava se iniciando, mas ali mesmo parou. Aí eu falei: Alissa. Aí ela já naquele desespero: mãe, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa com a minha filha. E eu lembro que eu peguei a Laura. Gente, a Laura, no dia que ela fez 2 meses, a Laura dali foi. A minha filha ficou por mais de 10 minutos desapagada. E eu tentando, sacudindo ela. E eu entrei para dentro, colocava ela debaixo da torneira, nada. Eu sei que eu liguei o chuveiro na água mais gelada. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu nunca vi minha filha clamando tanto a Deus. E ela tentava voltar o choro, mas ela ia novamente. E eu acho que foram por mais de 10 minutos que a gente ficou. Que eu fiquei sozinha nessa aflição. Meu esposo estava trabalhando de madrugada, meu celular tinha descarregado, tudo acontece nesses momentos, E Deus, Ele é tão bom que eu peguei a minha filha, estendi ela para o céu. Eu falei assim: Senhor, devolve a vida à minha filha. Eu não aceito perder ela aqui. E nisso que a minha filha clamando, eu sozinha, e eu já estava chorando. E do nada, aquele choro volta com muita força. E minha filha começou a chorar. E Deus ali devolveu a vida à minha filha. E nesse dia, minha mãe, quando chegou na minha casa, não tinha mais perna. E eu sabia, quando entreguei ela nos braços da minha mãe, eu só sabia chorar. E para a glória de Deus, a gente vivenciou mais um milagre na vida de Laura.
Eu quero compartilhar com vocês o livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Quando eu leio essa palavra, eu começo a perceber sobre um Deus que Ele é intencional. Entenda uma coisa, absolutamente nada, por mais que você não consiga entender aquilo que Deus está te permitindo passar, é algo em vão. Quando eu leio esse texto, eu me lembro muito da história de José. A gente vê uma história linda, mas o processo que ele passou foi um processo muito doloroso. Um processo que, para ele se tornar, estar numa posição muito alta, governador, ele precisou, primeiramente, ser traído, ser ridicularizado, primeiramente, pelos seus irmãos, porque ninguém acreditou sobre aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ele precisou lidar com a frustração dele ter sido vendido, dele ter sido traído pelos seus próprios irmãos. E como se não bastasse, foi trabalhar de um menino mimado, que tinha tudo dentro da sua casa, ele foi parar na casa de Potifar, vendido como escravo. Mas o que eu acho tão incrível na história de José é que você não vê um garoto reclamando. Com certeza ele passou por tristezas. Quem aqui que não sofreria por ter sido retirado do berço da sua casa, vivenciado uma história linda dentro da sua casa e estar numa condição de ser escravizado? E como se não bastasse, se levanta um falso testemunho contra a vida dele e logo em seguida lançado numa prisão. E às vezes a gente acha que aquilo que Deus ele vai fazer na nossa vida vai acontecer de forma muito rápida. Eu louvo ao Senhor que o processo que a gente vivenciou com a Laura, o processo mais difícil durou em torno de 2 meses. Mas para muitas pessoas que estão aqui, ou que de repente estão me ouvindo, o processo ele é muito mais doloroso, o tempo ele é muito mais extenso. E como se permanecer firme diante daquilo que massacra a nossa alma? Como permanecer firme diante daquilo que vem para poder desestabilizar nossas emoções? E eu acho muito lindo que José ele não tinha muita coisa. José não tinha vivenciado coisas extraordinárias, José não tinha visto milagres do Senhor, José apenas, ele tinha ouvido daquilo que o Senhor tinha feito aos seus antepassados. Daquilo que o Senhor tinha feito na mãe dele, uma mulher estéril, poder gerar. E aquilo foi o suficiente para aquele homem ele não se corromper diante de um lugar tão distante, com costumes e culturas tão diferentes daquilo que ele tinha vivido. E é mais incrível ainda que eu contemplo um pai e uma mãe que conseguiu em pouco tempo solidificar uma fé num garoto que conseguiu se manter fiel a Deus. E como eu sou apaixonada por falar para pais, como Deus, ele nesses últimos dias, ele tem ministrado algo muito forte em meu coração sobre isso. Isso nos traz à memória como nós temos solidificado a nossa fé, aquilo que Deus fez na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Eles precisam entender que Deus, ele fez milagre na nossa vida. A nossa geração posterior precisa entender, não, eu vou me permanecer firme, porque Deus, ele fez milagre um dia na vida dos meus pais. Sabe, aquilo que me mantém firme hoje foi aquilo que eu vi Deus fazer na vida dos meus pais. Foi na insistência que minha mãe, ela se permaneceu enquanto meu pai ainda não era crente. No momento mais escasso da nossa vida, quando a gente não tinha nada dentro de casa, uma pessoa vinha com uma cesta básica,
Do nada, simplesmente do nada. E Deus trouxe a provisão através de uma pessoa. O que Deus tem feito na sua vida? Será que você tem contado? Será que você tem falado das coisas que você tem feito? A palavra de Deus, ela diz, a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E ouvir, as pessoas precisam ver que o Deus que você serve é um Deus que faz milagres. E ainda que Ele não faça da maneira que você gostaria que Ele fizesse, Ele é um Deus que te sustenta nos momentos mais difíceis da sua vida. E o testemunho da Laura não é só sobre o que Deus fez. É o que Deus gerou em mim. O que Deus gerou dentro da nossa casa. Sabe, eu vi Deus levantar pessoas em relógios de oração. Pessoas falando comigo, até pessoas que nem crente eram, falando, eu estou orando pela sua filha. E a Bíblia fala que todas as coisas, todas, sejam elas boas e sejam elas ruins, elas estão cooperando juntamente, todas as coisas boas e as coisas ruins, elas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. É engraçado que às vezes a gente ouve falar, a gente brincava muito, gente, a vida do crente não é fácil. Olha que luta que a gente tem que passar. Parece que a vida do ímpio, ela acontece de uma forma muito mais rápida do que a da nossa, que servimos a Deus. E eu lembro que em Salmos vai falar para a gente não invejar a vida do ímpio, porque o nosso Deus, Ele é muito maior. Aleluia. No dia que eu cheguei da maternidade com a minha bebê, a gente estava aquele momento, né? Foi um momento, gente, eu acho que foi uma das gestações mais loucas que eu tive. Nos últimos períodos foram tempos tão conturbados, tão difíceis. Mas o Senhor, Ele foi me sustentando. Eu ia vivendo um dia após o outro, um dia após o outro. No final da minha gestação, até meu cachorro ficou doente, gente. E eu com o maior barrigão, cuidando de um cachorro enorme. Mas o Senhor, Ele foi nos sustentando. Mas assim, eu vejo as coisas de Deus tão linda que eu tinha um desejo no meu coração. Toda a minha gestação, o meu sonho era poder ter um parto normal. E pelo plano, ninguém quer, né? Nem o médico quer ter essa dificuldade, querem ter a facilidade. E para a glória de Deus, no dia que eu ia ganhar neném, eu falava assim, Senhor, o meu sonho era que a minha bolsa estourasse. Eu tinha aquela coisa. E no dia que o meu parto estava marcado para as 18 horas, quando foi às 6 horas da manhã, eu acordei com aquela vontade de ir no banheiro. Quando eu levantei aquela bolsa, eu falei, eu fiz xixi nas calças. Mas não é possível, eu nunca tinha vivido aquilo. E daqui a pouco uma cólica foi me tomando, foi tudo muito rápido. E a gente vê Deus nos mínimos detalhes. Eu falei, Senhor, essa é a minha última gestação, que 3 tá bom, né? Já dá para rir, dá para chorar. E na minha última gestação, Deus, Ele cumpriu esse desejo do meu coração. E tem gente que fala assim, nossa, mas uma coisa tão boa. Mas Deus sabia quão grande era o meu sonho de vivenciar isso. E eu falava assim, no meu coração, Senhor, eu queria tanto nesse último momento viver isso. Aleluia. E Deus me permitiu. E tivemos a Zoe, tá até aí tudo bem. Chegamos em casa. Nesse dia, a Laura, ela dormiu muito na parte da tarde. Quando ela acordou com um leve inchaço ao redor dos olhos dela. E minha mãe falou, Tamires, o olho da Laura está meio inchado. Eu falei, mãe, eu acho que ela dormiu muito. Deve estar inchado porque ela dormiu demais. E tá bom.
No outro dia, novamente. Falei, isso está estranho. Falei, vamos dar um chalé? Falei, não, vamos observar. E se passou o terceiro dia, aí aquilo do nada saía. Quando foi no quarto dia, aquele inchaço foi aumentando. Aquele edema foi aumentando. Até que chegou num dia que a Laura parecia que ela tinha sido picada por uma abelha. Gente, o rosto da minha filha ficou totalmente inchado. Ela mal conseguia abrir os olhos. E eu acho tão, assim, na hora, quando eu vi aquilo, até então eu não tinha ido, ela acorda muito tarde, eu não tinha ido no quarto ver ela. Quando ela levantou, que eu olhei para o rosto dela, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí corri pro médico com ela. Sendo o que acontecia, de manhã ela acordava totalmente edemada. Quando chegava na parte da tarde, aquele edema ia se diluindo. E ela ficava um pouquinho inchada, mas nada assim muito absurdo. Parecia quando eu chegava no hospital ou no médico, eu estava fazendo um drama. Porque aí eu tirei foto, eu falei, doutor, ela acordou assim. Aí ele falou, meu Deus, se você não tivesse tirado a foto, eu não estaria acreditando nisso que você está falando, porque ela está normal. A única coisa que parecia é que ela estava mais bochechudinha. Aí ele falou, isso pode ser uma alergia, uma intolerância. Eu acho que ela está com intolerância à lactose. E eu vivi quase 2 meses de eu acho. Aí, tá bom, tira a lactose, começa a mudar a medicação, começa a mudar a alimentação. Gente, minha filha, pensa numa criança que gosta de comer. Enquanto eu tenho a minha mais velha que é fitness, a Laura, gente, ela come por todo mundo. Quando ela não pode ver uma pizza, que ela fala assim, ai, mamãe, eu amo pizza. Aí, a gente foi retirando. E a minha filha só piorava. Aí eu consegui levar ela no alergista. E a primeira alergista falou assim, eu acho que isso pode ser rim. Faz os exames e se ela piorar, leva ela na emergência. Aí eu falei, rim, gente, uma criança de dois anos, gente, eu confesso, de 3 anos, falei, eu não levei muita fé naquilo que a mulher, no que a médica tinha falado. Era uma médica muito nova, a gente já fica meio assim. Aí tá bom, fiz os exames dela, nada de muita alteração, pouca coisa de proteína na urina dela e nenhum médico se atentou para isso, não levou em consideração. Aí ela amanhece toda inchada. Aí eu corro com ela para emergência. Aí o que me falam na emergência? Isso é uma alergia. Isso com certeza é uma alergia. Toma dessa medicação, mantém essa medicação e inclui essa. Aí vai eu aumentando a medicação. E eu falo assim, eu sou da área da saúde. E a gente pega muito caso na farmácia. E assim, por mais que a gente não seja médica, além da gente ter um pouco de conhecimento, a gente é mãe. E eu falei assim, gente, não é possível que você já está quase dando 10 dias de medicação de antialérgico para uma criança, e a criança não regride, a criança só aumenta e cada vez piorando. E nesse período a gente falava assim, nossa, eu acho que a Laura está ficando mais gordinha, está com as pernas mais grossinhas, tá maior. E a Laura, ela foi só aumentando. Aí consegui, eu naquele desespero, coloco no grupo das mulheres, peço oração, aí me dão o contato de um outro médico, vai eu para um outro alergista. Aí o médico só fala assim, pela minha experiência, isso daí é alergia. Dá mais 10 dias de corticoide, dá mais 14 dias. E minha filha só, até que teve um dia que eu tirei uma foto e falei assim, doutor, não é possível. Olha como é que essa criança acordou em 10 dias. Aí ele falou, pela minha experiência, ela está muito intoxicada, está muito inflamada. Pela gente, assim, achar que era uma alergia, o meu coração estava assim. A gente ficava meio preocupada, mas nada que trouxesse um desespero ao nosso coração. E a gente foi. Leva de novo na emergência. A médica mal encosta o dedo na criança. Só fala, continua a medicação. Falei, meu Deus, esperar quase 4 horas para a pessoa nem... Vamos
fazer um exame, vamos fazer alguma coisa. Aí vai. E o tempo foi correndo, minha filha só foi inchando. Só foi ficando, a barriga da minha filha ficou desse tamanho. Até que a Zoe, ela estava com quase 28 dias de vida. E ela estava muito, esse tempo deixa as crianças muito instáveis, né? Aí eu, preocupada dela fazer um quadro de bronquiolite, levei ela na maternidade. E por um acaso eu comentei o estado da Laura com a médica que estava atendendo ela. Aí a médica falou assim para mim: a Zoe está bem, mas o quadro da sua filha é preocupante. Ela tem algum urticário? Eu falei, não. Tem edema? Tem placas vermelhas pelo corpo? Não. Ela falou, isso não é alergia. Ela falou, olha, você já ouviu dizer sobre uma doença autoimune chamada angioedema hereditário? Eu falei, muito vagamente, mas nada que... Ela falou, pode ser. E é preocupante. Aí começou, como toda boa mãe, a gente vai fazer o quê? Pesquisar. E, de fato, se fosse isso, seria algo muito preocupante. Mas qual era o nosso desespero? Laura já estava toda edemada. E nessa doença não existe medicação que possa tirar uma pessoa do quadro diretamente. Disponível, né? Não é que não haja. Não tem uma medicação disponível para você comprar numa farmácia. Eu precisaria fechar o quadro dela para ela ser levada para um lugar de estudos, para que dali eles pedissem liberação para o governo para poder custear a medicação dela, porque uma vacina era em torno de R$3.000 de uso diário e uma para tirar da crise era papo de R$10, R$12.000. Aí eu falei, Senhor. Aí começou a minha luta. Por quê? A partir desse tempo, ela acordava extremamente inchada. E era muito engraçada, porque ela é muito vaidosa, eu fiquei com medo daquilo mexer, né, com ela. E ela acordou uma vez assim, ela falou, mamãe, meus olhos estão tudo inchados. Aí eu falei, filha, mas você está se sentindo feia? Ela, não, mamãe, eu sou linda, maravilhosa. Aí eu falei, amém, filha, é isso mesmo. E eu trabalhando, né, isso nela para que ela não ficasse, deixasse aquilo mexer, né, com ela. E aí começou o meu desespero. Por quê? A Laura, ela dormia desinchada. Quando dava da madrugada de 5 horas da manhã, ela inchava muito. E nessa doença, existem partes do corpo que vai fazendo edema. E o meu maior medo era que a minha filha fizesse o edema de glote. Porque se fechasse a traqueia dela, a única forma, eu não sabia para onde levar ela. A única forma de que ela não morresse era que ela fosse entubada até esperar o próprio organismo dela estabilizar. Aí começou meu desespero. Por quê? Laura, eu falei assim, bom, ela incha pela madrugada, eu não vou dormir. Gente, que batalha. Eu colocava o meu celular para despertar de 2 em 2 horas para ver como ela estava. E ela só piorava. E começou a inchar as pernas, e começou a inchar os braços, começou a inchar toda a parte do tronco dela. E é desesperador para um pai, para uma mãe, que está vendo o seu filho diante de uma situação e você não sabe o que fazer. Você não sabe se é essa doença, você não sabe se é e se for. E aquilo começou aos poucos. Aquele desespero começou aos poucos tomar conta do meu coração. Em momento nenhum eu murmurei, em momento nenhum eu questionei a Deus. Mas eu não minto que teve momentos que eu achei que eu iria perder a minha filha. E teve num domingo que meu esposo estava vindo para a igreja. E a minha filha acordou muito inchada. E ela acordou chorando muito, apontando para a garganta. Eu falei, pronto, essa criança está fazendo edema de glote. E eu falei assim, Senhor, não leva minha filha. E eu tentando ligar para o Gessé, e ele estava chegando na igreja, eu falei, volta para casa.
Era um domingo de manhã, eu falei, volta para casa, que eu acho que Laura está fazendo edema de glote, ela está chorando, 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 apontando para a garganta, porque depois de um mês, ela já não desinchava mais, ela só ia inchando cada vez mais. E naquele desespero, o meu esposo, ele chegou em casa, eu já tinha conseguido acalmar ela foi falando aos poucos, E eu falei, meu esposo tomou ela porque eu já não tinha mais estrutura emocional para segurar ela. E foram dias muito difíceis, porque eu sentia que a qualquer momento eu poderia perder a minha filha. Porque eu falava, para onde eu vou levar essa criança? O que eu vou fazer? E a gente ali buscando, sabe? Eu lembro que nesse dia, um desespero, ele tomou conta do meu coração tão grande, que eu sentia a morte dentro da minha casa. E tinha coisas que eu não compartilhava nem com meu esposo. E eu falei com Deus, naquele dia eu não tinha mais estrutura emocional, porque não foi só o quadro da Laura. Eu estava com uma bebê pequena dentro de casa. Com uma semana de eu operada, eu estava indo de médico em médico. Nesse período, meus pontos se abriram. Eu tive um excesso de seroma. Foram dias tão difíceis. E às vezes a gente quer se colocar diante de uma situação e perguntar a Deus, por que eu estou passando por isso? Sabe, eu vivia uma vida inteira de total entrega ao Senhor. Mas eu só pedia a Deus forças. Eu falava, Senhor, me dá força. E nesse dia, o Alan e a Tamir estiveram lá em casa. E eu só abracei eles e chorava, porque eu tinha até receio de partilhar isso com a minha família, porque todos eles já estavam tão sensibilizados. E eu falava, amiga, a pior coisa é você não saber o que fazer diante de uma situação, porque você não sabe para onde você recorrer. E naquela tarde, naquele domingo, eu não consegui nem vir à igreja. Eu estava tão desestabilizada, uma crise de pânico começou a tomar conta do meu coração. E eu chorei o dia inteiro, eu não conseguia conter, era algo incontrolável. Incontrolável. E a gente passou o dia em casa naquele dia. E no outro dia, o meu esposo tinha que trabalhar. E aí começou o meu maior desespero. E eu falei, meu Deus, se essa criança passar mal de madrugada, meu esposo sai às 4 horas da manhã. Eu não dirijo, até entrar em contato com alguém e já me batia um desespero. Eu falava pai, falava com meu irmão, falava assim, olha, deixa o celular de vocês no volume mais alto, porque se acontecer alguma coisa, eu só tenho vocês. E naquela segunda-feira, eu lembro que foi um dia muito difícil para mim. Eu estava sozinha dentro de casa, eu estava muito instável. E o meu esposo pegou e falou comigo, Tamir, você quer que a minha irmã fique com você? Você não está bem, você está totalmente desestabilizada. E, coitadas, as crianças, elas vinham até a mim e me abraçavam, porque era algo tão involuntário. Que eu falei com ele, eu preciso ficar sozinha. Porque a única pessoa que tem a capacidade de acalmar o meu coração é Deus. E aquele dia foi um dia muito, muito, muito difícil. E eu sempre falo, irmãos, para a glória de Deus, eu não tenho o que falar. Eu não tive ajuda. Eu tive ajuda da minha igreja, das irmãs que sempre entravam em contato comigo, da minha família que estava sempre disposta a me ajudar, dos meus amigos. Eu não tenho o que dizer, eu só tenho que levantar minhas mãos para o céu e agradecer a Deus, porque eu tive uma rede de apoio muito boa. As irmãs da igreja falavam, a gente vai para aí, a gente vai limpar a sua casa, a gente vai te ajudar, você não está sozinha. Sendo que eu estava tão perdida
emocionalmente, em levar ela para o médico, em voltar, em pegar do bebê. Minha vida foi uma loucura durante 2 meses. E eu lembro que aquelas foram as últimas semanas. E eu entrei no meu quarto, eu entrei no quarto das crianças. Eu só ajoelhei, mas eu não conseguia falar. Eu não conseguia orar, eu só sabia chorar. E naquele dia, Deus ele fez me lembrar de uma canção, que foi a canção que eu fiz em forma da minha oração. Que ela fala assim: eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou recuar. Tá doendo aqui, eu não vou reclamar. Estou em tratamento, completa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retirar tudo que sobrar em mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Naquela tarde eu falei com Deus, eu falei: Senhor, eu não quero passar por isso. Mas também, quem sou eu para dizer que eu não mereço? Às vezes a gente se acha muito justo. E eu falo que a única injustiça nessa terra aconteceu com Jesus, que morreu literalmente sem merecer. Mas eu falei: Senhor, lembra de tantas vezes que eu abri mão da minha vida por amor à tua obra. Lembra da minha adolescência, que eu poderia viver uma vida de pecado e eu escolhi o Senhor. Lembra de todas as vezes que eu me guardei por amor a ti. Eu falei: Senhor, eu não quero passar por isso. Mas se assim for, se essa for a tua vontade, a única coisa que eu te peço, Senhor, me sustenta. Porque eu não tenho mais estrutura emocional. Eu não tenho mais força. E naquela tarde, eu pude experimentar a presença do Deus Emanuel, do Jesus conosco. Às vezes Deus não vai fazer da maneira que a gente quer. Às vezes Deus ele não vai trazer a cura na hora que a gente quer. Mas Ele tem a capacidade de sustentar o nosso coração, de trazer estrutura que o homem não pode colocar, que palavra nenhuma, que ajuda nenhuma. E eu pude experimentar enquanto Deus não fazia na vida da minha filha, de um Deus que é capaz de acalmar o nosso coração em meio à tempestade. E nem sempre Deus vai livrar a gente da fornalha. Nem sempre Deus ele vai livrar a gente da cova dos leões. Mas Ele tem a capacidade de passar conosco. De ser o Jesus que dorme na proa do nosso barco enquanto o vento está soprando. E ainda que Ele não faça da maneira que a gente quer, Ele nos sustenta. E eu pude experimentar o que diz em Romanos, capítulo 8, no versículo 26,
que diz o seguinte: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. É esse Deus que a gente serve. Porque Jesus, Ele fala, Ele é muito claro, quando Ele fala que no mundo a gente teria muitas aflições. Mas para a gente ter bom ânimo. A gente ter bom ânimo, porque se Ele venceu, a gente também seria capaz de vencer. E ainda que Ele não fizesse da forma que a gente gostaria, Ele é capaz de nos fazer superar toda dor um dia vivida, toda perda um dia sofrida. Aleluia. E foram se passando, eu acho que passou mais ou menos mais uma semana. A minha filha, ela fez um quadro de virose dentro dessa situação. Mas antes disso, eu fui na penúltima vez na emergência com ela, a médica, mais uma vez, falou: sua filha só tem uma virose. Aí eu falei: meu Deus, volta eu mais uma vez. Isso foi numa quinta-feira, sem resposta com a minha filha. Mas, naquela semana, eu pude experimentar de uma força, de um sustento. Ali eu já não estava mais instável. Eu pude experimentar de um Deus que Ele sustenta a gente e que fala. Ele me trouxe à memória: filha, eu não te dei um espírito de covardia. Eu te dei um espírito de poder, de força, de domínio próprio. Eu te dou capacidade para você ter domínio diante dessas lutas que têm tentado assolar a sua vida. Quando o mal, ele vem tentar te tentar. Sabe, eu lembro quando Jesus, ele foi levado para o deserto, ele foi levado pelo Espírito. E ali ele se manteve firme, resistente. E a palavra de Deus fala que quando ele volta no poder do Espírito. O quadro muda e eu creio que quando Deus coloca a gente em certos desertos, a gente até vai guiado por Ele, mas a partir do momento que a gente é firmado, que a gente é fortalecido, que a gente se mantém firme e fala: eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, Senhor, independente daquilo que o Senhor fizer na minha vida, a minha vida é tua, a minha casa é sua, a minha vida pertence ao Senhor e a minha adoração, ela nunca vai mudar. Às vezes a gente tem muita ilusão de que vai ser tudo muito lindo. Se a gente for pegar as histórias dos mártires, as histórias dos discípulos, daqueles que de fato resolveram seguir a Jesus, não foi história linda, meu irmão, foi história de morte, foi história de dor. Paulo, quando ele escreve em Filipenses capítulo 4, alegrem-se, eu vos digo novamente, alegrem-se. Ele não estava vivendo um momento de alegria, ele não estava vivendo um momento de felicidade. Aquele homem estava preso, passando por privações, passando por dificuldade, e ele diz: eu sei estar em abundância, e eu sei estar passando fome. É muito lindo a gente falar: eu tudo posso naquele que me fortalece, diante de uma bênção. Eu quero dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece diante de uma dificuldade. Um homem que estava passando frio, um homem que estava passando fome, um homem que estava sozinho numa prisão, ele estava encorajando um povo a se alegrar. Essa fé inabalável que Deus quer fortalecer em nós.
Deus, Ele está levantando um povo. Deus, Ele está forjando um povo que adora Ele, independente das circunstâncias. Sabe, é muito fácil eu postar a minha família linda. E no momento da dor, você consegue permanecer firme. Consegue dizer, eu tudo posso, Senhor. A minha adoração não vai ser corrompida por nada que eu possa passar nessa vida. E eu entendo também que o nosso Deus, Ele é um Deus que entende as nossas fragilidades, porque naquele dia eu pude perceber um Espírito Consolador. E eu lembro de Elias, quando ele está amedrontado, que ele corre para o deserto. Um homem que depois de ter orado, fogo do céu ter caído, ter experimentado de algo tão sobrenatural, com a palavra de uma pessoa, ele se amedronta e foge. Mas em momento nenhum, quando ele está no deserto, eu vejo um Deus que fala, tu está fazendo o que aí, homem? Não. Ele viu um anjo e dá de comer e dá de beber aquele homem. E ainda fragilizado emocionalmente. Aquele anjo vai lá novamente. Dá de comer e dá de beber. Nosso Deus, Ele é um Deus que entende as nossas fragilidades. Mas depois de ter feito isso, Ele é um Deus que dá uma ordem. Ele é um Deus que fala, vai, agora você levanta. Você sofreu até aqui, eu entendo a sua fragilidade, eu não te julgo. Mas agora é hora de levantar. É hora de seguir em frente. E naquela semana, o quadro da minha filha piorou. Minha filha ficou totalmente edemada. Demasiada, totalmente. Não tinha uma parte da Laura que não estivesse inchada. Ela já nem conseguia andar. Ela só patinava, parecia um pinguim. E em momento nenhum minha filha demonstrava tristeza. Ela sentia muitas dores. Muitas dores. Mas ela se envergava assim e falava assim, mamãe, Jesus vai me curar. E eu falei, eu creio, filha. Até que ela fez um quadro onde a médica falou que ela estava com uma virose numa quinta-feira. E até então minha filha não tinha manifestado nada. A médica falou, ela não deu sintoma de nada. Eu falei, o máximo que ela teve foi uma coriza, uma tosse, mas ela está tomando já 2 meses. Tanto remédio, tanto antialérgico, acho que não tem tosse que resista a tanto antialérgico que essa criança está tomando. Ela me liberou. Quando foi no sábado, quadro de influenza, que eles falaram que ela estava. Quando foi no sábado, a minha filha levanta, vomitando e com muita diarreia. E foi uma loucura naquele dia. E eu falando com a médica que estava acompanhando ela, a médica falou, não, fica em casa. Aí no domingo ela fez muita febre, ela sentia muita dor. Eu lembro que eu passei essa tarde desse domingo, sentada no sofá, com ela no meu colo, porque ela só tinha uma posição que ela não sentia dor. Qualquer movimento, ela sentia. E quando foi na segunda-feira, minha amiga falou comigo, não vai ficar com ela em casa, leva ela agora para o hospital. Ela falou sobre uma médica que estava nesse dia de plantão no Fátima, que era uma médica que era imunologista e alergista. Então, se ela tivesse realmente com esse problema, ela iria reconhecer através dos exames. Quando eu chego no hospital, quando eu chego com a Laura, dentro da sala dela, a médica fala assim, meu Deus. Aí eu comecei todo o dilema que eu levava para os médicos. Ela falou, Serrim, como é que vocês deixaram essa criança chegar nesse estado? E eu falei, doutora, a senhora já é a 8ª médica aqui, olha a minha filha. E todos os médicos falam que a minha filha tem alergia. Até que ela está sendo investigada essa doença. Ela falou, Tamires, eu tenho experiência nessa área, sua filha está fazendo uma síndrome nefrótica. Seu problema renal, sua filha está a ponto de perder o rim ou fazer uma hemodiálise. Meu irmão, ali minhas pernas estremeceu. Ela falou, sua filha vai internar agora, ela já foi ligando. Nesse dia eu chorei. Quando ela falou que minha filha ia internar,
eu comecei a chorar. Mas não foi um choro de desespero. Foi um choro de agradecimento. Eu falei, Senhor... Ela falou, fica calma. Fica calma. A gente vai resolver o quadro dela. Não é simples. Porque ela está totalmente demasiada. Mas a gente vai... Acalma seu coração. E eu liguei para o meu esposo. Minha filha, ela entrou... Fizeram a internação dela, fizeram uma transferência, porque no Fátima não tinha emergência que pudesse acolher ela. E ela foi transferida para Caxias. E ali começou o processo dela. Porque até então, ela não tinha noção do que ela estava vivenciando. Então, toda essa parte de susto era nossa. Até que ela foi internada e... Como todo o processo de internação, gente, é muito difícil para uma criança. Eles furavam minha filha por mais de 4, 5 vezes ao dia. E a Laura, ali, o meu coração se entristeceu, porque eu vi minha filha num estado depressivo. Ela não tinha vontade de acordar, ela não tinha vontade, eu queria conversar com ela, queria falar com ela. Ela só se virava para o lado e falava assim, mamãe, eu quero dormir. E a minha filha é muito enérgica, ela tem uma energia para dar e vender. E aquilo... O meu coração começou a se entristecer, mas eu falei, Senhor, eu vou permanecer firme. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E como chegou um momento que ela já não tinha mais acesso, porque ela fez derrame pleural, derrame abdominal, a minha filha ela tinha água por todo o corpo. E eles falaram que ia fazer um acesso profundo. Deus, ele é tão poderoso, que o médico falou, você vai ter que aprovar porque é algo que ela pode pegar uma infecção. Aí eu falei, não tem o que fazer, se precisa fazer, a gente vai fazer o quê? Irmãos, naquele dia, entrou uma enfermeira orando. Ela já entrou com um aparelho, com tudo assim, Senhor, vai na minha frente. Senhor, que não seja a minha mão, mas que seja a tua. E eu falei, Deus, como Deus ele é perfeito, sabe? Porque tinha uma médica que ela sempre vinha, sabe aquele que é portador das boas novas? Aquela mulher era portadora das trevas, Senhor. Mas eu permaneci ali firme. Aquela mulher já entrou orando, Senhor, vai na minha frente. Senhor, que não sejam as minhas mãos, que sejam as suas. Senhor, que não tenha nenhuma infecção. Senhor, que eu consiga pegar esse acesso. Aí eu comecei ali a orar com ela. E era uma agulha desse tamanho que tinha que furar o braço dela. E quando deram a injeção nela, ela falou, eu acho que ela não vai pegar essa anestesia, porque ela está com muito edema ainda pelo corpo. Aí passaram uma xilocaína no local. Eu só vi o grito da minha filha. E eu segurei ela, assim, mãe, segura ela. E eu só falei com o Senhor, ajoelhada ali, eu falei, Senhor, sustenta a minha filha. Porque era um procedimento muito doloroso. Irmãos, eu não sei o que aconteceu naquela tarde. A minha filha fechou os olhos. E conforme ela estava ali, ela só ia, fechou os olhos e ficou. Aí eu pensei comigo, ela dormiu. Falei, amém, Senhor. E aquela médica falava assim, segura ela. E a minha filha não manifestou simplesmente mais nada. Quando demorou um pouco, né? Porque até colocar, tinha que enfiar agulha, depois enfiar um fio. E assim, era algo assim, gente, é muito brusco. Aquele sangue derramando ali, eu falei, Senhor. Quando eles terminaram o acesso nela, a médica falou assim, Laura, pode abrir os olhos. Gente, na mesma hora, a minha filha abriu os olhos. E ela falou, terminou. Aí ela, tá bom. Eu falei, que Deus tremendo. Que Deus é esse? Que ainda que não livra a gente da fornalha, Ele passa com a gente no meio dela. Que ainda que a gente tenha que entrar na cova dos leões, Ele está ali fechando a boca. E para a glória de Deus, foi passando. Depois desse processo foi muito mais fácil. Até que por fim, a gente teve alta.
E eu saí dali com o diagnóstico da minha filha quase certa de ter lúpus. Aí eu falei, Senhor, lúpus não. Deus, lúpus não, Senhor. Que a gente sabe que é uma doença muito agressiva quando ela se manifesta. E para a glória de Deus, a gente marcou o nefrologista. A gente saiu daquela situação. O nefrologista falou para mim, Tamires, fica tranquila. Essa médica tá louca. Sua filha não tem lúpus, não. A gente nem sabe ainda o porquê que isso se manifestou nela. A gente vai fazer o acompanhamento porque a gente precisa. Mas a gente ainda não tem uma explicação. O que manifestou? Porque o que a gente poderia achar que era o quadro da influenza não bate com o tempo que ela iniciou o processo. E nos exames a gente ainda não tem nada explicado. Mas a gente precisa ter o cuidado. E eu falei amém. E a gente está acompanhando, a gente tem que controlar, porque ela ainda está tomando corticoide, então ela incha bastante, a fome vem. Parece que à noite sai um dragão de dentro da barriga da minha filha. Mas para a glória de Deus, irmãos, para a glória do Senhor. O Senhor não fez conforme eu queria, mas o Senhor fez conforme a vontade dEle. Pouco depois desse livro de Romanos, ele diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? E essa pergunta que eu te faço nessa noite, qual tem sido a sua resposta diante daquilo que você tem vivido? De repente, você que está aqui, você esteja passando uma fase boa da sua vida. Mas a realidade é que a nossa vida, ela é feita por momentos. Como uma estação que ela passa durante o ano, a gente vive um momento de flores, a gente vive um momento de frios. E isso que eu te pergunto nessa noite, qual a resposta que você tem dado diante daquilo que Deus tem permitido você passar? Paulo, ele vai falar, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem a morte, nem a vida, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. E Deus, Ele tem nos sustentado. E Ele vai continuar te sustentando diante de todas as adversidades que você tem vivenciado. Eu já vivi tantas coisas. Eu já vi o Senhor fazer tantas coisas. Eu já vi o Senhor curar. Eu já vi o Senhor abrir a porta. Eu pude experimentar, eu pude ter pessoas do meu lado que vivenciaram isso. A nossa família é uma família que, quando os meus pais aceitaram Jesus, entraram para a igreja, eles perderam tudo. Pensa numa casa que nenhuma torneira funciona. Mas eu pude ver Deus dando tudo em dobro. Sabe aquele versículo que a glória desta última casa será maior do que da primeira? Eu já pude experimentar isso. E eu falei, Senhor, eu creio. E eu lembro que naquela tarde, conforme eu falei aqui, eu falei com Deus. Minha filha ficou internada, o Senhor tirou ela da internação. A minha filha quase perdeu a vida. E o Senhor trouxe ela à vida. E nesse tempo eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor vai prover de novo. E que nada será capaz, nada nesse mundo é capaz de calar. E ainda que por alguns momentos a nossa voz se engasgue, mas a minha adoração eu não cedo e eu não dou para ninguém se não for para o Senhor.
O Senhor continua sendo o mesmo Deus da minha vida. E enquanto tiver fôlego em mim, Senhor, eu vou render graças, eu vou te adorar. Aleluia.